Ô glória! Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Amém? Nós estamos aí ao vivo e a cores pelo Facebook e também pelo Instagram. Glória a Deus! Estamos aguardando aí os amados entrarem na nossa live para poderem participar como ouvintes. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é assim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos aprender um pouco mais. Já entrou aí a pastora Márcia, minha amada esposa, pelo Instagram. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos alcançar aqui outras pessoas, porque o dispositivo vai comunicando aos demais amigos e colegas que estamos ao vivo. Amém? Enquanto isso, eu vou preparando aqui a palavra para podermos estar, para nos envolver com ela. Amém? E aprender um pouco mais. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. A maior preocupação de Jesus é ensinar as pessoas, amém? Através da palavra de Deus. Eita, maninha Marta Efraim está aí ao vivo. Glória a Deus. Que bom, querida. Seja bem-vinda, viu, Bispa Marta Efraim? Glória a Deus. Estivemos te assistindo hoje pela manhã. Também, amém. São palavras maravilhosas que são direcionadas por Deus aos nossos corações. Ao Maximínio, amém. Seja bem-vindo também à paz do Senhor, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou esperar mais um minutinho, amém? Eu tenho um tempo de espera aqui, mas vamos aguardar em nome de Jesus. Vamos começar através de uma oração, amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é verdade. Deus é fiel. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, falar com Deus, porque assim, através do Espírito Santo, a palavra possa fluir no nosso interior, trazendo um entendimento e sabedoria da parte do trono de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós te louvamos, te agradecemos por estarmos juntos novamente, ó Deus, com a intenção, Senhor, de aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Por isso essa live se chama Encontro com a Palavra, porque a palavra ela tem poder, poder para restaurar, poder para curar, poder para libertar, renovar, em nome de Jesus. Ela é poderosa para quebrar as cadeias do inferno, as correntes do mal, em nome de Jesus. Por isso, desde já, Senhor, eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada ouvinte do Facebook, cada ouvinte no Instagram, em nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar os corações, possa penetrar e trazer, aleluia, um esclarecimento, possa trazer entendimento em nome de Jesus Cristo, possa enriquecer os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, cada coração seja uma terra fértil para receber a semente da palavra e esta semente possa brotar, germinar e gerar os seus frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar, o tema da nossa palavra hoje é direção. Amém? Rumo. Sinceramente, eu fico preocupado em relação a essa questão de direção, rumo. Muitas pessoas têm procurado uma direção em vários lugares.
em várias situações, tem procurado meios, recursos para obter uma direção correta, uma direção certa. E a busca é muito grande, amados. E vocês, no decorrer da palavra, com certeza irão entender do que estarei falando para termos a direção correta, para termos o rumo certo através do poder de Deus, através da palavra de Deus. Amém? Então, por isso, vamos aprender, em nome de Jesus, um pouco mais a respeito dessa palavra que é gloriosa e é esclarecedora. Queridos, diante deste tema, direção, as pessoas têm procurado em vários lugares uma direção para a sua vida. Para serem bem-sucedidas na sua área sentimental, na sua área profissional, na sua área ministerial, isso é bom, né? Tem procurado uma direção em relação para viver um bom matrimônio, para ter um bom relacionamento na condição de pai para com filho e de filho para com pai. Então são várias direções que existem e tem pessoas preparadas para isso, sim. Temos profissionais também até nessa área. Mas vamos entender o perigo de se procurar tanta direção e de repente não conseguir chegar no objetivo, chegar no propósito. Preste bem atenção. Tudo na sua vida tem que ter um propósito, meu querido. Tem que ter uma direção. Mas a direção ela tem que ser certa. Jesus disse, preste bem atenção em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha só, Jesus é o caminho, Jesus é a direção. O propósito é chegar a Deus. O propósito é entrar no reino de Deus. Amém? Perdão. Mas vamos entender aqui a questão da direção. Então as pessoas têm se preocupado nessa questão de tomar uma direção, pegar uma direção. Qual a direção certa? Qual é o rumo certo a seguir? E através disso, muitas pessoas têm se levantado como profissionais nessa área. E alguns chamam esses profissionais de coach. Preste bem atenção, eu não estou falando mal de quem exerce a profissão de coach. Pelo contrário, são pessoas que, graças a Deus, de uma certa forma, estão, através do seu conhecimento e da aplicação da palavra e da estratégia, através das palestras, têm conseguido levar algumas pessoas a atingir o seu propósito, a atingir o seu objetivo. Mas preste bem atenção no que eu quero que você esteja em alerta. Existem pessoas que estão pagando muito caro para estar em palestra, para ter uma direção em relação à sua área profissional. Outros estão pagando muito caro para terem um desenvolvimento melhor nos seus sentimentos, nas suas emoções. Outros estão pagando muito caro para obterem palestra, para viverem melhor dentro dos seus ministérios, dentro das suas igrejas. Queridos, não estou aqui sendo contra você evoluir no conhecimento, evoluir em entendimento, mas existem pessoas que estão enchendo auditórios e de 1000, vamos dizer que 10 conseguem atingir os seus objetivos, porque conseguem entender, conseguem compreender essas palestras e colocarem em ação, em prática na sua vida para alcançarem os seus objetivos, os seus propósitos. Então existem pessoas que estão entrando, sai de uma palestra, consegue dar um up na sua vida e caminham ali uma semana, 2, 3, um mês, no máximo 2 meses, bem animado, bem esforçado, mas no decorrer do caminho eles acabam esmorecendo, acabam perdendo ânimo, acabam perdendo vigor. E por que acontece isso? Por que essas pessoas pagam até caro para ouvir uma palestra e saem de lá impactadas, saem de lá, vamos dizer, fervorosas, mas no decorrer do tempo
vai se apagando essa chama. Assim também são muitas pessoas dentro do cristianismo. Ao aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, no início de sua fé, elas estavam completamente embriagadas, incendiadas com o poder, a chama do Espírito Santo em suas vidas, mas com o decorrer do tempo, essa chama vai se apagando, vai se neutralizando e vai dando um sentimento de frustração, um sentimento de perda, um sentimento de ruína, um sentimento de que não valeu a pena investir. Então vamos entender esta complexidade hoje no nome de Jesus para podermos avançar e entender a direção certa a tomar e como colocar em prática essas palestras que você acaba pagando muito caro e ouvindo. Algumas são de graça, né? Outras, né, através do ensinamento até pastoral, muitos têm conseguido transmitir uma boa mensagem e levantar, vamos dizer, a moral, a autoestima das pessoas, mas elas não conseguem no decorrer do tempo desenvolver, deslanchar como deveriam, certo? Mas vamos entender essa questão. Primeira coisa, amado, preste atenção. Algumas principalmente a área náutica da marinha, vamos dizer assim, a área marinha, né, os marinheiros náuticos, eles utilizam um instrumento que é muito importante para poder navegar em alto mar. Um instrumento que nós chamamos de bússola. Bússola é um instrumento de orientação que permite a localização de um espaço geográfico. Bússola é um instrumento que indica o rumo a seguir, uma direção a seguir. Amém, amados? Então, o que eu quero entender, levá-los a entender é o seguinte: tem muita gente que estão até com a bússola na mão, mas não consegue chegar no propósito. Não consegue chegar lá, porque não sabe fazer uma leitura da bússola, não compreendem e não entendem o instrumento que está na sua mão, que é a bússola. E para entender a bússola, meus queridos, você precisa entender a respeito dos pontos cardeais, dos pontos colaterais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Você precisa entender esta questão. Você precisa também entender a questão de longitude, latitude. Se você não compreende essa linguagem, o instrumento que é a bússola não vai ter efeito nenhum na sua vida. Não vai ter efeito nenhum. Por isso que muitos não conseguem chegar no propósito, no seu alvo, porque não sabem manusear a bússola. Não sabem entender e compreender a bússola. Amém, amados? Então preste bem atenção no que eu quero dizer com isso tudo. Nós recebemos a bússola. A bússola é a instrução de Deus para a nossa vida. Nós temos uma bússola gigantesca na nossa mão que chama-se a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz para cumprir os seus propósitos. Então, amado, nós estamos com um poderoso instrumento que vai nos levar na direção certa. O caminho é Jesus, mas para trilhar este caminho nós precisamos de uma bússola. E nós precisamos entender a questão da leitura desse instrumento. Nós temos o instrumento nas mãos, mas não compreendemos como fazer a leitura. Porque você não sabe para onde fica o norte, você não sabe para onde fica o leste, para onde fica o oeste, nem o sul, nem o noroeste, sudeste, sudoeste. Tudo isso é confuso na sua cabeça. E às vezes você não sabe nem a localização da qual você está. É verdade. Você não se orienta na posição da qual você se encontra agora. Então você não consegue nem localizar a sua posição. Como é que você vai conseguir desenvolver uma caminhada, uma direção? Como é que você vai ter uma direção? Você precisa saber fazer a leitura da bússola. Queridos, existe o caminho. O caminho é Jesus. Agora, como trilhar este caminho?
Amado, você não vai conseguir trilhar este caminho e chegar lá no seu destino, que é o reino dos céus, se você não tiver... Primeiramente, você precisa ter um instrumento, é a palavra de Deus. A bússola da nossa vida hoje chama-se palavra de Deus. A palavra de Deus, nós só vamos entendê-la através da ajuda do Santo Espírito de Deus. A direção quem nos dá é o Espírito Santo. E para isso nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos, através de homens e mulheres de Deus, através de uma voz profética, nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo para nos conduzir no caminho. Porque se não tivermos um entendimento da bússola, que é a palavra de Deus, nós corremos um risco de desviar do caminho. Por isso que nós perdemos o nosso objetivo. Por isso que nós perdemos o nosso propósito ao longo da caminhada. Porque nós não entendemos a leitura, nós não compreendemos e não sabemos como é que funciona a bússola. E ela é poderosa. Ela é eficaz, ela não falha. E aí, nós caímos, por errar o caminho, por desviar do caminho, nós caímos na incredulidade e aí nós achamos que a bússola não funciona. Achamos que nada, Deus falhou conosco. É engano da nossa alma, é engano da nossa carne. Queridos, a bússola funciona. A Bíblia, ela é o que é, ela diz o que ela diz ser para nós. E nós temos que vivenciar a palavra de Deus, nós temos que vivê-la. Não só ouvir, mas praticar. Eu sempre tenho falado na igreja, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A minha obrigação como pastor é orientar, ensinar. Mas quando você sai da porta para fora, há um dever importante a se cumprir. Qual é o dever? Praticar aquilo que foi ensinado. Então tem muitas pessoas que estão dentro de um auditório ouvindo palestras, e muitos desses palestrantes são homens e mulheres de Deus, procuram direcionar as suas palestras dentro da palavra, mas estão sentados numa cadeira 2 horas, ou seja, até tem palestra que leva o dia inteiro, né? É a manhã inteira, para o almoço, depois a tarde inteira. E saem de lá impactados? Sim. Saem de lá incendiados? Sim, com certeza. Mas no decorrer do tempo, eles vão perdendo tudo isso porque falta um detalhe: a prática. Tudo se perde por causa da prática. Queridos, quando alguém faz uma faculdade de medicina, um médico, né, para se formar um médico, ele simplesmente não vai entrar numa sala de aula e ouvir só a teoria e se formar na teoria e sair de lá e estar pronto a fazer uma cirurgia, um pronto atendimento nos hospitais. Não é assim não. Primeiramente ele vai ouvir a parte teórica. Depois da teoria, de ter aprendido muito bem a teoria, ele vai colocar em prática. Certo? Ele vai colocar em prática. Ele vai ter um estágio, um período que a aula vai ser prática. Então, não adianta adquirir o conhecimento se não colocar em prática. Porque o conhecimento se perderá ao longo da caminhada e você vai perder a direção. Você vai perder o rumo. Porque você não consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu como orientação. Então você precisa ter esse entendimento. Eu aprendi? Sim. E para que eu aprendi? Para colocar em prática. Para colocar em prática. Por que muitos cristãos não conseguem viver uma vida em santificação? Porque falta-lhes a prática da palavra de Deus. Falta viver o que ouve, viver o que aprendeu, viver o que foi ensinado a ele. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Há um texto muito lindo e maravilhoso que diz o seguinte, Lucas 12 diz que é o seguinte: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer, certo?
como proceder, como falar, como se comportar. Por isso que eu digo nesta noite, o Espírito Santo é a direção. Ele é o leste. Ele é o lado onde o sol nasce. Amém? Para você saber onde fica o norte, o sul, o leste, o oeste, querido, primeira coisa, você precisa entender em que direção o sol nasce. Ele nasce no leste. Então, estenda o braço direito para o leste. Então, na tua frente vai estar o norte, o lado esquerdo é o oeste e nas suas costas o sul. Aí você vai entender a localização, você vai entender como é que funciona esta bússola. Então, amado, só o Espírito Santo para nos dar a direção através da palavra de Deus. Então, todas as vezes que você para ouvir, até mesmo alguém, um pastor, um professor, seja quem for, dentro da palavra de Deus, você precisa pedir: Deus, eu vou ouvir uma palavra hoje. Me dê entendimento através do teu Espírito Santo. Eu quero entender, eu quero compreender. Ensina-me. Ensina-me, ó Deus. Ensina-me. Então, através do Espírito Santo, ele traz a luz. E a luz esclarece todas as coisas. E a palavra ela não se confunde. A palavra ela não deixa dúvida. A palavra não semeia incredulidade. Pelo contrário, ela ativa a sua fé. Faz você crer. Faz você ter esperança. Faz você ter força. Porque você passa a entender através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, muitas pessoas têm perdido, vamos dizer, tempo. Se você não estiver disposto a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, você vai perder tempo. Você vai atrasar a sua vida. Você vai atrasar a promessa que você tem para alcançar. E quem atrasa não é Deus. Quem atrasa é você. Na sua forma de posicionar, na sua forma de entender, de compreender os ensinamentos. Amado, a palavra de Deus ela é esclarecedora, ela é poderosa, certo? Eu tenho a palavra de Deus, queridos irmãos, como bússola, ela é minha bússola para que eu possa viver bem na minha família. A palavra de Deus é a minha bússola orientadora para viver bem como pai em relação aos meus filhos. E ela é orientadora também para os filhos, para viver bem para com os pais. A palavra de Deus é uma bússola para você ter um bom sentimento, boas emoções. A palavra de Deus é uma bússola para você viver melhor ministerialmente. A palavra de Deus ela é uma bússola para você ter sucesso financeiro. A palavra de Deus é uma bússola orientadora para você viver bem matrimonialmente, amado. Em nome de Jesus, seja direcionado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, quando estava entre os discípulos, antes de partir, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador. Em algumas versões está escrito o ajudador, outras versões o auxiliador. Como você que é um cristão e não consegue, você diz que é cristão e não consegue ter um relacionamento com o Espírito Santo, o Consolador, o auxiliador, o ajudador. Você precisa ter o Espírito Santo atuando na sua vida. Ele já habita dentro de você. Deixe ele trabalhar dentro de você. No nome de Jesus. Você vai caminhar, você vai trilhar o caminho que é Jesus da forma correta. Porque ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. A palavra, ele vai sempre te lembrar da palavra. Está escrito. Amém? Foi o Espírito Santo que auxiliou Jesus lá no deserto, meu querido. Auxiliou de que forma? Olha, está escrito, certo? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, glória, amém? Olha o Espírito Santo falando aí da importância de termos um relacionamento com Ele e com a palavra. Queridos, nós precisamos invocar o Espírito Santo. É ter
entender e ter total dependência dele. Espírito Santo me orienta. Tem um livro maravilhoso que faz você entender essa dimensão de intimidade para com o Espírito Santo. Um abraço, pastor Adinajan Almeida. Deus te abençoe, meu querido irmão. Está assistindo aqui no Facebook. Queridos, chama-se Bom Dia Espírito Santo. Amém? Querido, se você quer entender o Espírito Santo, quer entender a voz do Espírito Santo, procure obter livros que falem do Espírito Santo, que falem a respeito dos dons espirituais e ministeriais, que fale a respeito da atuação do Espírito Santo. Querido, em nome de Jesus, tenha intimidade com Deus. Aleluia! Você vai saber o rumo. Rumo significa orientação a seguir. Para onde ir? Para o lugar que você deve chegar, amém? Ao lugar onde você deve chegar. Essa linguagem rumo é usada justamente no meio náutico, né? Quando o capitão chega lá, vamos ao rumo, né, a 5 graus noroeste. E assim vai, na longitude tal, E assim vai, você precisa entender disso tudo. Porque se você não entender e compreender como é que se faz a leitura de uma bússola, você vai se perder ao longo do caminho. Então, quando você parar para ler a palavra de Deus, você, antes de ler, você vai falar com Deus. De que forma, Espírito Santo, estou tirando esse momento agora para ler a tua palavra. Seja agora, Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito, o meu auxiliador, o meu ajudador, porque eu quero, ao ler a palavra de Deus, ao tirar esse momento de meditação, eu quero compreender, quero entender a palavra, para seguir no caminho, para não me perder na caminhada. Aleluia! E aí será extraordinário. Querido, você pode até falar, mas eu já li a Bíblia toda, pastor. Querido, quantas vezes você ler a Bíblia, ela vai se revelar a você de uma forma diferente. Tem muitos tesouros para resgatar dentro da palavra. Ela é preciosa. Ela é o maior tesouro deixado por Deus para nós. Para que possamos trilhar o caminho da forma correta. Trilhar o caminho como se deve trilhar. A paz do Senhor, pastor Francisco, Deus abençoe onde você estiver, amém? Então, amados, é assim a nossa caminhada. Você acha que é fácil caminhar, trilhar o caminho de Jesus Cristo? Existe o caminho, neste caminho você tem que aprender a negar a si mesmo. Isso você só consegue negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus só através do Espírito Santo. No momento da sua fraqueza, você vai ter que pedir, Espírito Santo, me ajuda aqui, que a parada está difícil. A carne está complicada, ela está querendo me dominar, as minhas vontades estão querendo sobressair. Eu não quero pecar, eu não quero me render, eu não quero desistir do caminho. Então, o Espírito Santo é quem te auxilia. Por isso que nós temos que ter essa intimidade. Ao acordar, falar, bom dia, Espírito Santo. Eis-me aqui, neste dia que acaba de nascer, para ser direcionado por ti. Dai-me entendimento, dai-me sabedoria, ó Espírito Santo, para entender e compreender tudo que gira em torno de mim. Amém? Para não cair nas ciladas, nas artimanhas de Satanás. Para não cair nas ciladas do inimigo. Amém, amados? Glória a Deus. Amém, dona Zildinha Ferreira, mãe do Ricardo. Então, amados, nós precisamos de quê? De ajuda? Sim. Que Deus abençoe aqueles profissionais que são coach. Alguns são coach na área financeira, outros na área familiar, na área das emoções e sentimentos. Sim, são bons profissionais. Que Deus abençoe cada um deles. Mas, querido, se você que vai para estas palestras e até mesmo vai para a igreja, ouvir uma ministração, uma pregação, um ensinamento, seja qual for, é Deus direcionando a sua vida através do Espírito Santo. Então pegue essa direção que Deus deu através da bússola, que é a palavra de Deus, e ponha em prática no nome de Jesus e vença os obstáculos e alcance os seus objetivos e os seus propósitos em nome de Jesus.
Oh, glória! Porque Deus, Ele é conosco. Deus é conosco, não estamos sozinhos. Não nos deixou e não nos desamparou de forma alguma. A incredulidade, ela quer nos fazer entender que Deus nos deixou de lado. Não, amado. É nós que distanciamos de Deus. Através de quê? Através dos nossos achismos. Eu acho isso. Eu penso isso. Não, eu faço é dessa forma. Querido, a direção não é do jeito que você quer. A forma não é do jeito que você pensa. Não é do jeito que você acha que tem que ser. Não, meus queridos. A direção é a palavra de Deus que nos dá. A direção é a palavra de Deus que nos dá. A forma correta. Como proceder. Como prosseguir? E você vai ter esse entendimento somente através do Espírito Santo. Por intermédio de quê? Da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Para cumprir o quê? Os seus propósitos, os seus objetivos. E o maior deles, amado, é salvar o ser humano. É salvar o ser humano da cilada, das garras de Satanás. O maior projeto de Deus através da sua palavra, uma vez te salvando, te resgatando, agora vem o processo de purificação. O que é o processo de purificação? É tirar as impurezas. Tem filtros, né, que é composto só de uma vela, de 3 velas, né? E ali coloca-se a água. Diz que a água de Brasília é a água mais pura que existe. Você pode até bebê-la da torneira que não vai causar um dano na sua vida. Mas você vai perceber que mesmo sendo a água mais pura de todo o Brasil, e você coloca num filtro, esses filtros de barro, que é um filtro mais simples, e com o tempo você vai tirar ali a vela, limpar o filtro, você vai ver, vai perceber que a vela está toda cheia de impureza. Sabe o que aconteceu? O filtro é um instrumento de purificação da água. A palavra de Deus, ela é este instrumento de filtrar você, de purificar você. Sabe o que é purificar? É deixar o Espírito Santo trabalhar, glória, na sua vida de uma forma extraordinária, porque a mão dele vai entrar em lugares onde você não consegue tirar as impurezas. Deus, através do poder da palavra e a mão do Espírito Santo, age na sua vida de uma forma especial e consegue tirar toda e qualquer impureza. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos por um processo de purificação. E na medida que nós somos limpos, nós estamos sendo santificados em Deus. Amém? É aí que existe o processo da santificação. Dentro do processo de santificação, existe a purificação. Nós somos limpos. Deus tira de nós toda a sujeira. E aí nós vamos poder viver aquilo que está escrito em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Está dizendo limpas, puras, santificadas, brancas. E que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Bem-vinda, querida irmã Joana Dark. Deus te abençoe e abençoe a tua família poderosamente. Então, queridos irmãos, Deus é poderoso. E quem causa essa purificação é Deus através da sua palavra. Porque a palavra de Deus também nós a chamamos de água purificadora. Aleluia. Querido, é inconcebível, vamos dizer, não dá para compreender um ser humano que se diz ser cristão e não tem intimidade também com o quê? Com isso aqui, com a palavra de Deus. Ele só lê quando chega no dia do culto e olha lá, certo? O pastor manda ele procurar. Abra sua Bíblia aí em Sofonias. Ele está lá em Apocalipse. Ele não sabe nem o endereço onde é que fica o livro Y ou o livro X. Queridos irmãos, vamos ter intimidade com a palavra de Deus. Tem gente que quer usufruir das promessas de Deus, mas elas estão contidas dentro da palavra do Senhor.
Muitos chegam até a cantar um hino, quem adota a harpa cristã em suas igrejas, né? O 107, firme nas promessas do meu Salvador. Né? Cantarei louvores ao meu Criador. O coro diz assim, ó, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Aí se alguém parar no meio do culto e falar, e aí, querido irmão, que promessas são essas? Nós estamos cantando para estarmos firmes nas promessas. Mas quais são essas promessas? Elas estão contidas no maior tesouro. Estão aqui, ó, na nossa bússola, a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Então vamos ter intimidade com o Espírito Santo. Vamos ter intimidade com a palavra em nome de Jesus. Este encontro com a palavra não é à toa. É para você ter entendimento que você precisa ter intimidade com a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa viver a palavra, praticando em nome de Jesus. E às vezes, amado, não é no muito falar, e sim no muito a praticar. Certo? É no muito a praticar. Tem muita gente que aprendeu muito, mas praticando pouco, ou praticamente nada. Então, está na hora de você colocar em prática o que está dentro de você. O Espírito Santo, ele diz, a palavra do Senhor diz, que ele vos fará lembrar de tudo que vos foi ensinado. Então não existe, eu não sei, eu não sabia. Se você é aquele que é um frequentador de igreja mesmo, e você está atento aos ensinamentos que o seu pastor passa, ou você ouve alguma pregação, seja nos canais aí, do YouTube, ou nas lives da vida como este, meu querido irmão, você pode ouvir, pode aprender, e daqui um tempo esquecer de tudo. Por quê? Porque lhe faltou colocar em prática. Simplesmente isso, me perdoe, mas falta a prática. Por que você cai sempre nos mesmos erros? Porque falta-lhe a prática. Em nome de Jesus, vamos praticar. Vamos praticar. Vamos viver a palavra. Oh glória! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. O texto é de João 14, 26, diz o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha só que coisa extraordinária, maravilhosa, amém? Por isso que eu falei aqui, ó, quem dá a direção para continuar no caminho, chama-se quem, amados? Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Glória a Deus. Tem muitas coisas, amado, que eu estou sentado numa cadeira, aprendendo, ouvindo. E são coisas que talvez o pregador está repetindo. São coisas que até eu já ensinei. Mas me vale ouvir novamente, para que eu não esqueça. Amém? E os ensinamentos que talvez naquele momento eu não preciso colocar em prática, eu guardo eles dentro do meu coração. Fala, Senhor, esta palavra que está sendo ensinada hoje, eu vivo esta palavra, mas eu quero guardá-la no meu coração, porque no dia da minha adversidade eu quero colocar em prática sempre, sempre, sempre. Eu não quero ser falho, amém? E aí eu falo, Espírito Santo, me ajuda, me lembra, no dia da minha necessidade, me lembra do que foi ensinado, para que eu possa colocar em prática, para que eu não possa falhar contigo. E nós, às vezes, amados, nós estamos falhando porque esquecemos de pedir ajuda. Olha o cego Bartimeu, na beira do caminho lá de Jericó. Jesus estava chegando. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E aí ele vê aquele barulho daquela multidão se aproximando, que não era um barulho normal, e ele pergunta, quem é que está vindo aí? E alguém informa ele, o informante. É Jesus que está chegando. E aí ele começa a fazer o quê? Clamar, gritar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que é isso, amado? Um pedido de socorro. O Espírito Santo está disponível a nós. E muitas vezes nós sabemos que ele está presente, mas não pedimos ajuda a ele. Já imaginou o cego precisando de ver, de enxergar?
talvez seria a última vez que Jesus estaria passando ali naquele caminho. E ele, sabendo que Jesus tem o poder de curar, de restaurar, de libertar, e ele ficasse calado, ele ia morrer ali naquele mesmo lugar, na mesmice. Mas não, ele fez toda uma diferença. De que forma? Clamando. E ainda encontrou um sujeito para lhe causar um grande obstáculo. Cala tua boca, rapaz. Você está incomodando o mestre não vai parar para te ouvir. É aí que ele encheu o peito de ar, os pulmões de ar e falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus ouve e para. Chame este homem. Chame este que está clamando por mim. E quando ele se aproxima, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então seja conforme o seu querer. Amém, amado? E ele passou a ver. Por quê? Porque ele clamou por auxílio, ele clamou por ajuda. É isso que eu e você temos que fazer. Nos momentos de adversidade. Está difícil seguir pelo caminho? Está difícil continuar no caminho? Então clame, então grite, então chame por ele, meu querido. Em nome de Jesus. Chame por ele, o auxiliador, o ajudador. Eu vou ler novamente para você entender aqui. Na minha versão está escrito assim, ó. Mas o ajudador, isso é Jesus falando, lá em João 14, versículo 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, só ele que pode te lembrar. Amém? Não confie na sua memória. Por isso que eu, às vezes, peço os membros da igreja venham com a sua Bíblia, mas não esqueça da sua agenda e de trazer uma caneta. Aliás, traga duas, porque se Satanás tentar entupir uma, você tem a de reserva. Amém? Mas anote tudo que você puder anotar, para que no decorrer da semana você possa refrescar, glória a Deus, a sua mente através daquilo que foi ensinado no domingo. Talvez a sua oportunidade de ir no próximo culto é só no próximo domingo, só daqui a uma semana. Não sei como é que é a sua frequência de culto, mas daqui até lá, se você confiar na sua cabeça, na sua memória, você vai perder o conhecimento adquirido. Então, anote, crie o hábito de anotar e crie o hábito também de rever aquilo que você anotou. E o segundo passo, praticar. Simples, pratique. Amém? Pratique. Glória a Deus. Sabe por que o atleta, o campeão, chega a ser campeão? Porque todos os dias ele pratica. Às vezes ele pratica as mesmas coisas. Entendeu? Ele treina da mesma forma. Ele sabe, mas cada dia que passa, ele entende que tem que colocar um pouquinho mais de força, de esforço, para melhorar a sua dinâmica, o seu desempenho. Só assim ele será campeão. Mas para isso existe o treino, a prática todo dia. Porque se ele quiser ser campeão e só no dia da competição chegar lá e competir, com certeza a derrota é certa. Porque ele não colocou em prática aquilo que ele aprendeu, a forma, o jeito, para melhorar o seu potencial, para melhorar a dinâmica, se aperfeiçoar. Ele não colocou em prática. Então o atleta vai se frustrar porque ele vai perder uma batalha, porque faltou-lhe o treinamento. Então, queridos irmãos, esta é a palavra que Deus tem me dado nesta noite. Neste encontro com a palavra, todas as sextas-feiras, às 23 horas. Você aqui comigo e eu com você. Muito obrigado pela sua atenção. Mas antes de terminar, eu quero orar por você. Quero que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Meus queridos irmãos do Instagram, meus queridos irmãos e amigos do Facebook. Eu quero que o Espírito Santo seja o auxiliador, de fato, na sua vida. Queridos, no momento de adversidade, no momento em que você estiver pensando, aliás, em se desviar, em se afastar do caminho, peça por socorro, peça por auxílio. Fala, Espírito Santo, me ajuda.
Amém? Me auxilia neste momento complicado, neste momento de turbulência, de tempestade. Muitas vezes, amado, as dificuldades acontecem e nós nem entendemos e compreendemos como passar por elas, como vencê-las. É neste momento que só o Espírito Santo pode nos dar o esclarecimento, nos dar o entendimento, nos dar sabedoria para sairmos deste deserto, para sairmos desta dificuldade. Então aprenda a pedir por Ele. Socorre-me, Espírito Santo. Amém? Amados, Jesus está entre nós, mas de que forma? Através do Espírito Santo. Amém? Então tenha intimidade com Ele. Então eu quero orar por você. Eu quero que você receba essa palavra, mas não seja apenas ouvinte, mas praticante em nome de Jesus. Senhor, nesta noite maravilhosa, Pai, que esses irmãos tiraram um tempo para estarem aqui comigo para aprender um pouco a respeito da palavra do Senhor. Eu sei que Tu tens muito mais a nos revelar no decorrer da nossa caminhada, ó Deus, através do Teu Santo Espírito. Senhor, venha nos auxiliar, venha nos ajudar a trilhar o caminho de forma correta. Não queremos nos perder, não queremos, Senhor, nos desviar do caminho, porque o dia que isso acontecer, estaremos totalmente perdidos. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as batalhas, as dificuldades da vida, para permanecermos no caminho. Os obstáculos são muitos, são diversos, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos anima, o Senhor é aquele que nos orienta através da palavra. Senhor, eis-nos aqui, que sejamos orientados através da palavra do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Oh, glória! Aleluia! Queridos, eu quero dizer para você aqui, mas preste atenção, deixe o Espírito Santo trabalhar. O trabalho do Espírito Santo através da palavra é te purificar, como eu falei aqui. A palavra é purificadora. Então eu quero dar aqui um abraço aos irmãos do Facebook, irmã Lisiane, pastora Lisiane, irmã Maybe. Amém? Glória a Deus. Jane, em nome de Jesus, Deus abençoe. Pastor Francisco, glória a Deus. Pastor Adinajan, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é glorioso. Está aqui conosco a irmã Tayane, através do Instagram, pastora Márcia, alguns talvez já se foram, a minha filha Rayane, Giovana, Jéssica Ribeiro, amém. Maybe também está aqui pelo Instagram. A irmã Adriana, Deus abençoe. A Flávia, Lira, glória a Deus. Deus abençoe a cada irmão participante. Michele, isso, Michele, Val, amém. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Maximínio, Deus abençoe. Irmã Lisângela, todos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus, amém. Irmã Cléo, Deus abençoe, saudades também. Um grande abraço aí a todos, amém. E se você quer relembrar o que foi ensinado nesta live, nós estaremos na nossa página no Facebook, amém? A nossa página, o endereço da nossa página, se você ainda não se inscreveu, chama-se CB Getsemane, CB Getsemane, @CB Getsemane. Digita lá no YouTube CB Getsemane. Estará presente essa ministração e também outras, amém? Que nós estivemos ministrando. Tem muitos ensinamentos, principalmente no período da pandemia, ministramos muitas lives e estão lá, gravadas. Então, vamos edificar nossa vida, amém? Ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus, e na segunda-feira espero por você. Segunda-feira, que hora?
às 21 horas, com Gotinhas de Unção com a pastora Márcia Caroba, amém, amados? Então, siga lá, se você estiver de bobeira, não fique de bobeira, porque o diabo aproveita a bobeira para te passar a rasteira, né? Então, vamos ouvir aí a live da pastora Márcia, às 21 horas, toda segunda-feira, em nome de Jesus, amém? Através também do Instagram e também pelo Facebook aqui, a nossa página do Facebook. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. E outra, compartilhar é melhor do que curtir. Por quê? Porque os seus amigos e colegas estarão ouvindo esta palavra e serão edificados. Deus abençoe a todos. Um grande e abençoado final de semana. Amém? Vá para a igreja em nome de Jesus. Se você não está sem congregar, venha para a nossa igreja, Comunidade Batista Getsemane, aqui em Samambaia Norte, QR 405, Conjunto 17, Lote 1. Será bem-vindo em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Amém.